Boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo no nosso canal TV OAB Guarulhos. Hoje, excepcionalmente, transmitindo pelo Facebook. Normalmente fazemos as transmissões diretamente no YouTube, mas hoje, por enquanto, aqui no Facebook, depois mandaremos a transmissão para o YouTube. Muito bem, hoje, 19 de março de 2021, estamos dando início a esse projeto chamado Diga Lá, Presidente, projeto que visa trazer elementos, trazer ideias, discutir ações, efetividade da atuação da OAB Guarulhos. Um contato direto com você, advogada, com você, advogado, e com toda a sociedade. Hoje, um dia muito especial. O tema é reunião com o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e traremos aqui os elementos que foram discutidos na reunião. Quero saudar a nossa caríssima vice-presidente, doutora Ivani Tavares. Uma boa tarde, doutora Ivani Tavares. Boa tarde, doutor Ferrari. Que dia movimentado hoje, não? Tivemos uma reunião intensa com o TRT e muito proveitosa. Muito e vamos bem. lá, as informações para os nossos colegas. Todo mundo esperando. Exatamente. É isso aí. Saindo daqui, doutora Ivani, e a OAB Guarulhos ainda tem mais uma live, já faço desde já o convite para vocês acompanharem uma importante discussão, não é isso, doutora Ivani? Hoje nós temos uma discussão sobre a mortalidade que acontece com uma frequência muito grande na criança negra. E nós trazemos um médico que faz essas pesquisas, estuda esse assunto com profundidade e vai trazer dados muito importantes sobre a responsabilidade que todos nós temos, né, com a nossa infância e principalmente com a criança negra. Estaremos lá às 19 horas e convido a todos. O Dr. Marcos Quizil, renomado médico, falará a respeito. É isso aí, doutora Ivani Tavares. Parabéns aí pela condução dos trabalhos, juntamente com a Comissão da Igualdade Racial, doutor Janadab. Muito bem, agradeço o Danilo aqui conosco, da Comissão de Cultura e Eventos de São Paulo, e a nossa guerreira gigante, Maiara, colaboradora aqui da OAB Guarulhos. Muito bem, todos vocês têm acompanhado pelas redes sociais as discussões, os debates e as intervenções que acabaram acontecendo após uma decisão de uma magistrada da Justiça do Trabalho aqui da Terceira Vara de Guarulhos, que determinou expedição de ofício à OAB e também a vigilância sanitária. Muito bem, antes de entrarmos ao caso propriamente dito, quero mais uma vez saudar todas e todos e dizer que estamos passando realmente por um momento extremamente difícil. É necessário que todos nós tomemos cuidado, atentemos ao dia a dia, porque os números estão cada vez maiores, as contaminações cada vez maiores, pessoas muito próximas de nós estão passando pela contaminação do Covid-19 e muita gente, de fato, está morrendo. Então, fica aqui uma recomendação da OAB para que todos nós tomemos cuidados. Cuidem-se. Quero dizer que a advocacia guarulhense ela está sempre unida, sempre firme, sempre pujante, atuante. A força da OAB, isso não só da OAB Guarulhos, mas de toda a OAB, está em cada um de nós. Eu sempre costumo dizer que é necessário que entendamos que a OAB é você, é a doutora Ivani, sou eu, ou seja, todos nós. Então, a OAB deve e sempre anda ombreada com cada advogado e cada advogada. Esse nosso sistema OAB, ele é preparado para vocês, advogados e advogadas, para todas e todos. Então, é importante compartilhar as informações, trazer, provocar a OAB Guarulhos para que a OAB possa agir, não é? Desde o ano passado, nós encaramos aí a pandemia, e eu já disse algumas vezes, já faz um ano que a gente acaba dizendo isso, e é fato, esse é o maior desafio de nossa geração. Não à toa que nós observamos aí uma grande dificuldade das autoridades em administrarem essa questão. Há um grande curto-circuito entre os nossos poderes, não é? Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, muitas vezes não se entende, e isso reflete
automaticamente na advocacia. Por isso é importante que estejamos organizados, que estejamos unidos e que estejamos de peito aberto encarando o problema e fazendo uso do sistema OAB. Não é isso, doutor Ivani? É isso mesmo, Ferrari. Nós temos que ter, inclusive, um diálogo, né, uma interlocução com o Poder Judiciário que escute a nossa fala, né, porque nós não falamos só por nós dois, nós falamos pela classe. E pela classe a gente luta com garra, né, doutora Ferrari? Exatamente. Hoje foi um dia desse, foi um dia de luta Verdade. também. Tá? Hoje foi um dia de luta. Um momento tenso em determinadas ocasiões, né, doutora Ivani? E isso leva a crer que teremos de nos superar, advogadas e advogados. Teremos de dar algo mais, tirarmos algo mais, e nós somos capazes. Nós somos os garantidores da Constituição Federal. Nós somos os materializadores, e daí, certamente, nós teremos que nos doar mais. A OAB, sistema OAB geral, não vai ceder a nenhum desmando, não vai ceder a nenhuma arbitrariedade. Foi dito hoje que o poder estatal ele é gigantesco, e por isso todos nós devemos estar firmes, unidos e ligados à ordem, para que nós possamos, de uma forma transparente, devolver as questões e resolver as adversidades e os problemas diários da advocacia. Eu quero aqui, doutor Ivani, fazer um destaque especial a duas comissões temáticas que têm trabalhado intensamente. Na grande realidade, as 31 comissões temáticas da OAB têm trabalhado, e oportunamente eu sempre destaco cada uma delas. Hoje, eu quero destacar em especial duas frentes de trabalho. A Comissão de Direitos e Prerrogativas, que é presidida pelo Dr. Leonardo Souza Costa, e a Comissão de Relações Institucionais, que é presidida pela doutora Elaine Farina. Quero dizer a todas e todos que, mesmo diante da pandemia, no momento pior que existiu lá atrás e que está acontecendo agora, esses guerreiros estão na rua, estão enfrentando as adversidades, diligenciando em delegacias, diligenciando em fóruns, indo ao embate. Por quê? Porque é necessário. Estamos também nos reunindo através das redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, discutindo, debatendo, ouvindo e conclamando que todos venham aderir, melhor dizendo, a esse grupo, e temos vários grupos de estudos. Participem, venham. 2020 foi um ano duro, um ano no qual tivemos que encarar o problema, e fizemos isso. Eu quero, com a permissão, novamente, das demais comissões que são ativas e atuantes e que nos representam, destacar aqui a Comissão de Direitos e Prerrogativas. E eu quero fazê-lo nominalmente. Quero aqui agradecer a presidente em exercício, doutora Kátia Axenou da Mota Henriques, o presidente licenciado, doutor Leonardo Souza Costa, a nossa secretária, Débora Cristina Romanzini dos Santos, a vice-presidência do Núcleo Administrativo, Posto Fiscal, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e outros órgãos, Luiz Severino Andrade, que no meio da pandemia participou de reuniões presenciais, participou de reuniões telepresenciais, esteve em diligência, sempre preservando a saúde, mas agindo. O vice-presidência do aeroporto, Núcleo Aeroporto e Polícia Federal, Ricardo Alexander Martins, vice-presidente para o Núcleo de Apoio Técnico, aqueles que ali nos apoiam, doutor Osmar Pesce, doutora Sandra Caires Nobre, doutor Ariovaldo Aparecido Filho, Núcleo de Vice-Presidência para o Núcleo Cível, doutor Humberto Renesto Barbosa, vice-presidente para o Núcleo Criminal, doutor Tiago Miranda Cunha, que diligencia em unidades prisionais, que faz audiências representando advogadas e advogados que se encontram em situações de necessidade e por terem sido violadas as suas prerrogativas, vice-presidente para o Núcleo da Família e Sucessões, Dr. Jair Donato Soares, vice-presidente para o Núcleo Federal, Dr. João Cláudio Damião, vice-presidente para o Núcleo Previdenciário, Dr. Guilherme Azevícios, vice-presidente para o Núcleo Prisional, Dr. Luiz Gustavo Pinto, e vice-presidente do Núcleo Trabalhista, Dr. Gabriel Augusto de Melo Souza.
ele que tem enfrentado grandes dificuldades para fazer prevalecer a sua garantia, o seu exercício profissional. Também quero agradecer à presidente doutora Elaine Farina, da Comissão de Relações Institucionais, a vice-presidente doutora Alessandra Cristina de Paula Casten e a secretária, a doutora Nayara Aparecida Coelho Farias Lima. Portanto, com permissão das demais comissões que trabalham incansavelmente, quero aqui neste momento agradecer, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Guarulhos, toda a atuação dos senhores. Os senhores fazem um trabalho exemplar. Também quero agradecer a nossa diretoria, vice-presidente doutora Ivani Tavares, secretário-geral doutor Rodrigo Prates, secretária adjunta doutora Ana Paula Menezes e nosso diretor tesoureiro, doutor Abner Alves Vidal. Dizer que a nossa advocacia não para e não pode parar. Obrigado, doutores, pelo apoio e pela incansável ação. Muito bem. Hoje, como dito, tivemos, então, a reunião e nós constatamos algumas situações. Foi primeiro detectado que começaram a sair despachos na região do Alto Tietê, proibindo a presença de partes, testemunhas, nos escritórios de advocacia. E ali tinham duas situações que aconteciam. O juiz redesignava a audiência, em casos de impossibilidade de ocorrer o ato, por dificuldades das partes, não é? Então, o juiz dava um despacho tranquilo, cauteloso, e redesignava sem qualquer problema. Outro despacho, ainda dentro desse núcleo de presença das partes no escritório da advocacia, que concluía a audiência, mesmo com os advogados ali, com as partes ali, e seguia os trâmites, ou seja, atropelava ali toda a ação. Então, em ambas as situações, havia um despacho do magistrado precedendo o que viria a acontecer ali na frente, no caso, a audiência, ou seja, ali, previamente, o juiz já tinha se pronunciado. E temos também a segunda opção, que foi a mais polêmica, agora recente, que é que ocorreu quando a magistrada determinou, antes da audiência, que, se não fosse possível, que comunicasse e avisasse, sem prejuízo das partes, e, em alguns casos, a advogada faziam audiência com a presença das partes no seu escritório. Nesses casos, a magistrada, a doutora que preside a terceira vara do trabalho de Guarulhos, determinou a expedição de ofício à OAB e a vigilância sanitária. Nesse ponto, em ambos os pontos, em todos eles, levamos a conhecimento do tribunal. Em primeiro lugar, nós temos que ter empatia com o momento, com a situação e com o próximo, para que nós possamos solucionar os conflitos. Afinal de contas, não vejo diferença entre magistrados, advogados e também as outras instituições, representantes do Ministério Público, por exemplo. No caso aqui, a própria magistratura. Nós não temos essa hierarquia, essa diferença. Nós somos nivelados de forma igual. Assim diz o nosso estatuto, o artigo 6º. Portanto, fizemos a intervenção nesse sentido, no sentido de que atentasse especificamente para aquele caso, para aquele outro caso, enfim, para que a advocacia que deva ser respeitada e vista em nível de igualdade, não em desnível. O universo, para os senhores todos que nos acompanham terem ideia do que é a magistratura do trabalho, dito por um dos participantes, o coordenador, aliás, o corregedor e organizador da nossa reunião, o doutor Sérgio Pinto Martins, desembargador, que esteve presente conosco, dados fornecidos por ele, hoje a magistratura do trabalho possui 217 juízes titulares e 300 juízes, cerca de 300 ou mais de 300 juízes substitutos. E ele usou um termo que nos faz realmente analisar e verificar que temos que ficar em cima e vigilantes, pois o trabalho feito pelo tribunal é um trabalho de formiguinha nesse universo. Portanto, muitas vezes as organizações, as recomendações não chegam da forma que deveriam chegar aos magistrados. E isso é um problema que nós temos que encarar e enfrentar. Estiveram presentes conosco na reunião hoje Frederico Ceruti, juiz do trabalho e presidente da Matra, Felipe Marim, juiz do trabalho, diretor da Matra, o desembargador Sérgio Pinto Martins, corregedor,
O doutor Guilherme Gantos, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Relacionamento Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A juíza doutora Daniela Maria de Andrade Schwerz, que é a juíza hoje oficiante na 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos. O doutor Fernando Malheiros, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Conselho Seccional de São Paulo. A doutora Soraya Galani, juíza auxiliar da Corregedoria. A desembargadora Margot Giacomazzi e a nossa caríssima doutora Ivani Tavares. Muito bem, colocamos algumas questões com relação a tudo que vem sendo feito e aquilo que nós estamos a constatar. Em primeiro lugar, os despachos denotam a questão da incomunicabilidade. Vejam, nós não estamos em situações e em condições normais, e há meios e formas para que a magistratura que está presidindo a ação fiscalize, não é? E ela pode fazer uso de algumas ferramentas do tipo a intervenção da Comissão de Direitos e Prerrogativas, quando detectar que algo está ocorrendo de errado, a solicitação aos advogados que façam um giro com a sua câmera de 360 graus, para que mostre o ambiente isolado, não é? Enfim, recomendamos e também pedimos que fossem os magistrados orientados, e isso foi debatido muito intensamente, no sentido de que fizéssemos uma publicação de um comunicado conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho e também com a Matra, no sentido de termos ali uma orientação geral para todos. E incumbe a nós, a advocacia também, passar a todos vocês, advogadas e advogados, uma orientação geral, para que possamos caminhar. E isso será feito dentro em breve, passaremos essas orientações. Requisitamos e requeremos hoje, por exemplo, já expandindo ainda, além de outras questões que esta colocada aposta hoje, que fossem as pautas estabelecidas em períodos maiores, por exemplo, 40 minutos. Isso nós já tínhamos feito. O doutor Gabriel, que é o vice-presidente para o Núcleo do Direito do Trabalho, fez isso com todos os magistrados e levou ali um ofício com recomendação, posterior a uma discussão que tivemos com o diretor do fórum e também com a própria corregedoria em outra oportunidade. Não é? Solicitamos que o fórum deve sim acolher as partes lá, ou seja, não podemos decretar a falência, nós temos ferramentas para isso do judiciário, nós temos o apoio da OAB e também recomendamos que auxiliaríamos fazer isso, por exemplo, nas audiências antes que estavam acontecendo na fase laranja, onde ficava a sala muitas vezes cheia, ou mesmo as partes proibidas de entrar às dependências do fórum. Solicitamos que isso seja resolvido diretamente. Respeito aos horários das audiências, também fomos e colocamos isso para que pudéssemos, de alguma forma, amenizar toda essa situação. Colocamos ainda a ideia de que, se fosse do entendimento da magistrada, que viesse a avaliar a questão de reconsiderar o seu despacho, e isso será visto por ela, será analisado, será discutido, enfim, nos incumbe a provocar as situações. Há um expediente interno, agora voltando ao assunto específico, tramitando em nossa subseção, e esse expediente interno visa apurar o que, de fato, ali ocorreu. A devolutiva que tivemos foi que tem sido constatado, e isso realmente é algo muito preocupante, e não justifica a forma de ação, evidentemente, mas de que não está havendo, por parte de algumas pessoas que frequentam os escritórios do advogado, a questão do distanciamento, a questão do uso da máscara, enfim, situações que, se compartilhadas com a advocacia, certamente serão solucionadas. São poucos os casos, mas esses casos acontecem. Então é importante que todas e todos observem a questão do distanciamento, observem a questão de uso da máscara, mesmo estando em um ambiente que é o ambiente controlado. No entendimento da magistrada, de acordo com a leitura que ela fez e a interpretação que fez do decreto do Plano São Paulo, para ela, os escritórios de advocacias não podem estar abertos, o que, com todo respeito, foi questionado e foi dito que não há essa conclusão. E a conclusão, orientada inclusive pela seccional, no sentido de que os escritórios
Sim, eles devem funcionar. Há uma recomendação para a utilização do home office, mas nós não estamos impedidos de irmos ao nosso escritório e de, eventualmente, participarmos das audiências, pois não temos outro local, muitas vezes, para desenvolver isso, não é verdade? Enfim, isso foi colocado e foi debatido com todos que ali estavam. As decisões que foram colocadas, precedentes pela magistratura, e aqueles advogados e advogadas que estão em situação semelhante e ainda não aconteceu a audiência, analisem o despacho, enfrentem o despacho, judicializando ali um embargo de declaração ou mesmo um recurso. Enfim, nós temos, por exemplo, o ato conjunto número 6, que foi colocado em prática em 5/5/2020, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça. E o parágrafo 2º desse artigo 15 do ato conjunto 6º, ele diz que, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados, ou seja, a interpretação de alguns despachos foi equivocada. Por quê? Porque é citado essa fundamentação para dizer que era proibido que o advogado recebesse em seus escritórios as partes. Não é isso que está dizendo o dispositivo, porque o dispositivo ele protege o advogado, é exatamente o contrário. Não tem o ônus de sustentar isso, porque tudo deve acontecer sob o guarda-chuva do Poder Judiciário. Tem também a portaria CR número 6, agora no artigo 2º, parágrafo 2º, que traz a mesma coisa. Posteriormente, nós faremos aqui um descritivo do que aconteceu e publicaremos em nossas redes sociais. Portanto, a conclusão que se chegou ali é que é necessário diálogo, que é necessário ouvir e também que é necessário ser ouvido. E isso foi feito na data de hoje. Os despachos, no sentido da Ordem dos Advogados do Brasil, violaram, sim, a Constituição Federal, o artigo 133, que diz, sacramenta, que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Até nos pronunciamos anteriormente, dizendo que, sem a participação da advocacia, não tem justiça. E não tem, de fato. O Estatuto, igualmente, traz ali, em seu artigo 6º, cristalinamente que não tem hierarquia entre membros da magistratura e advogados. Portanto, é importantíssimo que cada advogado enfrente os despachos e procurem a OAB em casos de abusos, como foi feito por vários colegas que desencadearam essa intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil. Como dito, também a Procuradoria-Geral e a Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo, em março de 2021, portanto, agora, soltou um comunicado conjunto dizendo que não estamos impedidos de fazer uso dos nossos equipamentos profissionais. Leia-se, audiências, inclusive. Entretanto, advocacia, precisamos respeitar a questão do distanciamento. Também participaremos com todas e todos, toda essa dificuldade e a capacidade de orientação à advocacia. Muito bem. Doutora Ivani Tavares, penso ter esgotado toda a nossa discussão, todos os nossos debates. Em momentos da nossa reunião, foi algumas vezes criticada por parte do presidente da Matra a atuação da OAB Guarulhos, no sentido de que isso deve ser discutido no processo, mas, com todo respeito, houve a nossa intervenção e a intervenção também do nosso presidente da Comissão de Relações Institucionais com o TRT2, doutor Guilherme Gantos, no sentido de que não iremos ceder, iremos agir. Prerrogativa é a base de funcionamento da advocacia e do Estado democrático de direito. Caminhamos em momentos ruins no começo, tensos, mas depois dissipamos ali e o diálogo está estabelecido. Tenho plena convicção que demos vários passos à frente, avançamos e muito, e também deixamos claro que estaremos vigilantes, atuantes e firmes. Não é verdade, doutora Ivani Tavares? É isso aí, presidente. O doutor Frederico, o juiz Frederico, falou que muitas vezes a interpretação das normas
gera dubiedade, né? Muitas vezes uma pessoa interpreta de uma maneira e outra interpreta de outro. E ele também enfatizou logo de começo que não é salutar, mandar ofícios, representações, mas é salutar sim, porque essa é a nossa missão. Nós temos que fazer isso. Se o advogado reclama, se o advogado tem realmente a razão naquilo que ele está postulando, compete a nós, como dirigentes da OAB, nos dirigirmos a eles, e isso ficou muito bem falado. Não era, como disse o doutor Guilherme Gantos, né, que a quebra de braços não é bom. Talvez a quebra de braços, às vezes, é bom, sim, porque a gente mostra que nós não estamos ali parados e esquecidos, e ao bel prazer de quem quer se manifestar muito a desfavor do advogado e da advogada. Agora, eu gostaria, assim, de manifestar que nós temos a nossa responsabilidade. O momento é crítico, efetivamente, quem já passou ou teve alguém com essa doença que assola o mundo todo, tem noção do que é uma disseminação desse vírus. Então, a nossa obrigação como profissionais de direito, né, que nós lidamos com direitos humanos, principalmente, é estar atento. Então, a cada um que tiver que fazer a sua audiência, que se oriente um pouco antes, no sentido de ver, primeiro, o que saiu no despacho. A doutora Daniela quis, no depoimento dela hoje, na manifestação dela, no depoimento, né, porque não era audiência, na manifestação dela, ela quis um pouco se desculpar, que ela não tinha intenção de agressão, ela tinha a intenção de fazer valer aquilo que estava determinado face à questão desse momento roxo que passamos. E diz ela que há audiências em que ela percebe na sala mais de uma pessoa, às vezes várias pessoas, numa sala de um advogado. Então, nós, advogados, temos que estar atentos quanto à nossa obrigação e quanto ao nosso zelo por todos aqueles que nos rodeiam, e o nosso zelo também com aquele nosso assistido. Então, nós somos os fomentadores de levar a eles também a fala que é imprescindível o cuidado próprio. Então, estejamos todos atentos, né? Eu sei que a maioria dos advogados fazem, mas, às vezes, num momento difícil, até eu falei lá, o nosso cliente chega 5 minutos antes da audiência, o que a gente faz? Abre a porta ou fecha a porta? Como é que a gente se manifesta? Eu acho que tem que falar com o juiz, né? Botar a boca no trombone mesmo. Excelência, meu cliente acabou de chegar, ele está na sala ao lado, eu não posso fazer audiência dessa forma, a senhora me perdoe, tem que dar licença, tem que instruir, porque ele não tem celular. Tem que dar uma explicação, porque se você dá uma explicação, tudo ali se resolve. O diálogo, a interlocução, como foi falado hoje, é imprescindível. O tribunal sentiu, né, a nossa manifestação, entendeu que não precisa de ofício, não precisa de representação para resolver, que a gente conversa, que a gente fala, mas precisa, sim, de fala, precisa levantar um pouco a voz. E segundo eles, farão umas recomendações, né, doutor Ferrari, para alinhar a forma de trabalho, porque cada juiz interpreta de uma forma, cada advogado interpreta de uma forma, e muito provavelmente teremos uma recomendação que eles vão passar e nós estudaremos se ela é pertinente e se ela preenche os requisitos imprescindíveis para o exercício constitucional da nossa função de advogados e advogadas. Então, vamos o primeiro passo, vamos dizer assim, de conversa com eles foi salutar ao final, né? O doutor Sérgio Pinto foi agradável, recebeu, disse que vai estudar e quer se reunir com os juízes para debater o tema e trazer também uma regra ou uma recomendação do que se fazer nas audiências. Então, é um alerta para nossos colegas advogados. Nós também temos que estar sempre alertas, porque o momento é de atenção extremada. E a gente espera que logo passe, né, doutor Ferrari? É isso aí. É verdade, verdade. E daqui a pouco eu convido todo mundo de novo, hein? Temos uma live às 9 horas, às 19 horas. Daqui a pouquinho, 19 horas. Eu quero aqui também, doutora Ivani Tavares, dizer que a OAB Guarulhos, ela está ombreada com
toda a representatividade da advocacia do Alto Tietê. E fomos, juntamente com toda essa coletividade, buscar a solução. Então, aqui eu quero destacar aqui o apoio dado pela OAB Arujá, na pessoa do presidente Renato, a OAB Ferraz de Vasconcelos, na pessoa do presidente Walter, a OAB Itaquaquecetuba, na pessoa do presidente Jairo, a OAB Mogi das Cruzes, na pessoa do presidente Dirceu, a OAB Poá, na pessoa do presidente Ricardo, a OAB Santa Isabel, na pessoa do presidente Wagner, e a OAB Suzano, na pessoa do presidente duas vezes, que ele é presidente da OAB Suzano e presidente do Colégio Permanente de Presidentes do Alto Tietê, doutor Wellington. Então, quero dizer que a advocacia está, sim, protegida, está, sim, representada, está, sim, agindo de forma constitucional, visando a solução do problema, não a geração de mais problema. É claro que a união deve sempre prevalecer. E é evidente que houve um certo desconforto por parte da reunião por alguns momentos, porque aceitar simplesmente que a independência funcional e a interpretação da norma não violam as prerrogativas, para nós não tem condições. Não é assim que a gente enxerga as questões. O debate foi saudável, a discussão foi ótima, a conversa avançou, evoluiu e, como dito pelo doutor presidente da Matra, doutor Frederico, ele disse não tem solução pronta. Isso nós todos já sabemos. Mas, se agirmos de forma empática, pensando também no próximo, certamente as soluções virão a contento para quem? Para quem mais importa, que é o jurisdicionado. Muito bem, agradeço a audiência de todas e todos aqui neste momento. Iniciamos com este projeto, Diga Lá Presidente, que na sequência entrevistará diversas presidências de comissões, presidentes do Alto Tietê. Vamos trazer aqui todo mundo que faz parte desse sistema OAB de trabalho e de desempenho. Estejamos juntos, doutor Ivani Tavares, estejamos próximos. Muito obrigado pela audiência de todas e todos e uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e até às 19 horas. Boa noite a todas e todos. Um grande abraço a todos e a todas, hein? Até mais. Guarulhos aí, na crista da onda, tomando pulso nas necessidades da advocacia. Boa noite, meus caros. Boa noite.